Olá, alunos do nono ano. Então, a gente estava estudando, antes de pararmos, né, a análise sintática, né, das frases, certo? Então, na análise sintática, a gente tem que observar alguns elementos que compõem as orações, beleza? A gente vai começar com os períodos simples, né? Lembra que os períodos simples são aqueles que têm apenas um verbo, certo? Então, quais são as partes que tem no período simples? Temos o sujeito, é aquele que pratica a ação, e o estado, certo? No exemplo aqui, João come bolo, quem é o sujeito? João, né? João é o sujeito, certo? João come bolo. Tranquilo, certo? Predicado é a ação ou estado do sujeito. Então, o predicado vai ser o que o sujeito está fazendo ou o estado dele. Por exemplo, no exemplo, João come bolo. Qual vai ser o predicado? Come bolo, porque é a ação do João, certo? Tranquilo, né? Complemento nominal são os adjetivos, os advérbios e os substantivos. Eles aparecem na ordem direta, sem vírgula. Então, o complemento nominal, ele vai ter a função de quê? De, como já está dizendo, complementar o meu sujeito. Entendeu? Ele vai complementar o meu sujeito. Pode ser adjetivo, advérbios ou substantivos. Por exemplo, no exemplo que nós temos, a publicação é o sujeito, né? Qual vai ser o complemento nominal dela? De notícias, que é um adjetivo. Então, o complemento nominal aqui, no caso, ele está complementando o sujeito, certo? E ele aparece, ó, sem vírgula, não tem vírgula, ele parece direto. Tá ok? Então, os complementos nominais, eles têm a função de complementar o sujeito, pode ser substantivo, adjetivos ou os advérbios. No caso aqui, a publicação de notícias, o complemento nominal é de notícias, né, que está complementando a publicação, e é um adjetivo. No caso dos adjuntos adnominais, o que são os adjuntos adnominais? Eles determinam ou modificam um substantivo e não são separados por vírgula. Como assim, professora? Então, vai ser aqueles elementos, né, que vai modificar o substantivo. Nessa frase aqui, qual é o substantivo? É meninos, certo? Meninos é o substantivo, que também é o sujeito. Quais são os adjuntos adnominais? Vai ser os, que vai ser artigo, e da escola, que vai ser um advérbio, certo? Porque eles são adjuntos adnominais. Vocês percebem que o artigo os está modificando meninos, né? Tá dizendo que meninos é um substantivo masculino e tá no plural. E da escola tá dizendo da onde são esses meninos? Da escola, que é um advérbio de lugar. Então, eles vão ser adjuntos. Desculpa a minha letra, que é horrível. Adnominais, certo? Porque eles estão modificando o substantivo, que no caso é meninos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. A professora ainda está se adaptando a essas questões de aula virtual, mas eu vou fazer de tudo para vocês aprenderem.